Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um derby que pegou fogo. Atlético de Madrid contra Real Madrid. Um jogo que terminou com o Atlético simplesmente atropelando o rival e deixando todo mundo de boca aberta. Então já se ajeita aí porque vou contar em detalhe o que rolou dentro de campo, os destaques, os erros e, claro, o que isso significa para os dois times daqui para frente. Bora nessa. Primeiro, não dá para fugir do impacto. O Atlético entrou com uma intensidade absurda, com Simeone preparando o terreno como sempre, mas dessa vez com um plano muito claro: explorar a parte frágil do Real, que foram as costas dos laterais e a dificuldade na recomposição. E isso ficou evidente desde o início do jogo. Enquanto o Real parecia perdido tentando encaixar a marcação, o Atlético era direto, vertical, aproveitando bem as transições rápidas e principalmente as surpresas no ataque, tipo a entrada do Sorloth, que foi um elemento-chave dentro do esquema do Cholo. O placar foi duro, um verdadeiro baque para o time do Xabi Alonso, que ainda está tentando encaixar ideias, mas já esbarrou de frente com uma realidade pesada. Em clássico não dá para vacilar. E falando em vacilos, as notas do AS deixaram claro que alguns jogadores do Real simplesmente não corresponderam, principalmente Huijsen e Carreras, que mostraram que ainda são humanos, nada de super-heróis aqui, e sofreram demais contra a intensidade colchonera. O Courtois até tentou segurar como pôde, mas não teve jeito, e o meio-campo merengue não conseguiu impor ritmo, enquanto o Atlético parecia saber exatamente o que queria a cada jogada. Do lado colchonero, a sensação foi de equipe compacta, disciplinada e mortal no contra-ataque, aquela marca registrada do Simeone, que muita gente já dizia estar ultrapassada, mas que nesse derby se mostrou vivíssima, provando que o treinador ainda sabe reinventar sua equipe nos momentos certos. Agora, não é só a vitória em si, é o peso dela. O Atlético manda um recado de que está vivo na briga e que pode sim incomodar muito na liga, enquanto o Real precisa rever urgentemente alguns pontos, porque se depender só de talento individual, a temporada pode se complicar rápido. Esse jogo também expôs uma coisa interessante: a confiança, porque o Atlético jogou com aquela cara de quem acredita do início ao fim, e o Real, ao contrário, parecia sem plano B, meio atônito. E isso num derby é fatal. Então, resumindo, Simeone ganhou o duelo tático contra Xabi, o Atlético mostrou intensidade e estratégia, e o Real ficou devendo coletivamente e individualmente, com jogadores importantes muito abaixo. Fica a lição para os dois lados. Para o Atlético, a prova de que seu estilo ainda pode derrubar gigantes. Para o Real, a necessidade urgente de ajustar a defesa, dar mais consistência no meio e, principalmente, reagir nos momentos de pressão. E aí, o que vocês acharam do derby? Foi um choque de realidade para o Real ou apenas um tropeço de percurso? E será que o Atlético pode repetir essa receita contra rivais diretos durante a temporada? Comenta aí embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um derby que pegou fogo: Atlético de Madrid contra Real Madrid. Primeiro, não dá para fugir do impacto. O Atlético entrou com uma intensidade absurda, com Simeone preparando o terreno como sempre, mas dessa vez com um plano muito claro: explorar a parte frágil do Real, que foram as costas dos laterais e a dificuldade na recomposição, e isso ficou evidente desde o início do jogo. Enquanto o Real parecia perdido tentando encaixar a marcação, o Atlético era direto, vertical, aproveitando bem as transições rápidas e principalmente as surpresas no ataque, tipo a entrada do Sorloth, que foi um elemento-chave dentro do esquema do Cholo. E aí, o que vocês acharam do derby? Foi um choque de realidade para o Real ou apenas um tropeço de percurso? E será que o Atlético pode repetir essa receita contra rivais diretos durante a temporada? Comenta aí embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês.